Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si. Quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar volta ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Poema de D. Helder Câmara, Missão é Partir. Com esse poema, quero me apresentar e chamar vocês para a série de catequese para o mês de outubro do nosso canal das Comunidades Eclesiais de Base. Eu sou o Padre Genivaldo Binge, da Paróquia São Mateus Apóstolo de Maringá, atualmente colaborando com a assessoria das SEBs da nossa arquidiocese. E nós teremos uma série de catequese nesse mês de outubro em 3 momentos, a respeito da consciência e da animação missionária. Nesta terça-feira, dia 6 de outubro, a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, então nós vamos falar sobre a campanha missionária deste ano. A vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Depois, na terça-feira, 13 de outubro, nós vamos tratar do tema A Espiritualidade Missionária, o despertar e o cultivar da consciência missionária. E por fim, na terça-feira, 20 de outubro, nós vamos tratar do tema da animação missionária e o papel das comunidades eclesiais de base nesse serviço à igreja particular e à nossa igreja universal. Permaneçam conosco em nosso canal, se inscreva se você ainda não está inscrito, curta, compartilhe. Vamos seguir então a nossa catequese e que cada um de nós possa sair de si, abrir-se aos irmãos e irmãs para com eles compartilhar a experiência do Deus da vida. Nessa nossa primeira catequese sobre a consciência e a animação missionária na vida da igreja, nós vamos tratar do Dia Mundial das Missões e também da campanha missionária. Vamos aprofundar alguns aspectos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões em 2020. Então, primeiramente, falar sobre esse dia, o Dia Mundial das Missões, e depois no Brasil, estendendo o mês missionário durante todo o mês de outubro, como um momento de maior oração, partilha, oferta e também colaboração na animação da consciência missionária da vida da Igreja. O Dia Mundial das Missões foi criado pelo Papa Pio XI em 1922. Quando o Papa criou esse dia como um dia de oração, de partilha por meio da oferta e também de sacrifícios em favor da missão, e assim para despertar e animar a consciência missionária em todas as igrejas, na cooperação missionária, então o Papa Pio XI, ele recolhe já mais de um século de animação missionária, sobretudo por algumas obras criadas desde 1822, 3 delas na França e depois uma delas em Roma, que foi, assim, o início das pontifícias obras missionárias. A primeira desta obra foi fundada por uma jovem francesa, desejosa de colaborar na missão. O nome dessa jovem é Pauline Jaricot. Ela, com alguns amigos, fundaram em 1822, a fim de suscitar o compromisso pela evangelização universal em todo o povo de Deus e promover nas igrejas locais a ajuda tanto espiritual como material, a obra missionária para a propagação da fé. Então, nós temos a primeira obra criada em 1922 por Pauline Jaricot e seu grupo de amigos, no sentido de
fortalecer a consciência e a cooperação missionária. A segunda grande obra de animação missionária, agora envolvendo as crianças e adolescentes, é a IAM, Infância e Adolescência Missionária. A sua fundação está ligada à Diocese de Nancy, na França, pelo seu bispo D. Carlos de Forbin-Jasson, em 1846. É uma obra que já existe há mais de um século. Auxilia os educadores a despertar gradualmente a consciência missionária nas crianças e adolescentes, animando-os a partilhar a fé e os seus bens materiais com as crianças das regiões mais necessitadas. Ajuda também a promover as vocações missionárias desde a infância. Então, essa obra foi criada em 1843 por iniciativa do bispo D. Carlos de Forbin-Jasson e quer já envolver as crianças e adolescentes nessa consciência missionária de partilha, de atenção às outras crianças, jovens e adolescentes em todo o mundo, sobretudo naquelas situações de maior sofrimento. A terceira obra missionária foi fundada por Joana Bigard e sua mãe, Stéphane, em 1889, visando sensibilizar o povo cristão acerca da importância do clero local nos territórios de missão, convidando-os a colaborar espiritual e materialmente na formação dos candidatos ao sacerdócio e à vida consagrada. Por isso, essa obra recebeu como nome Pontifícia Obra Missionária de São Pedro Apóstolo. Ainda nós temos uma outra obra que foi criada em 1916. Essa obra foi fundada pelo beato Padre Paulo Manna e é a Pontifícia União Missionária. E de forma bem especial, ele quer despertar nos sacerdotes, nas pessoas de vida consagrada, a animação e a cooperação missionária. Então, todas essas obras elas foram recolhidas e catalisadas no Dia Mundial das Missões, desde 1922, por iniciativa de Pio XI, que nós comemoramos na Igreja Universal. Já vivendo essa realidade de animação missionária na Igreja, a partir aí do século XVIII, século XIX e até primeira metade do século XX, já diversas congregações, institutos de vida consagrada, tanto masculino como femininos, obras missionárias, iniciativas de animação missionária em todo o mundo. Já tem surgido também o Pontifício Instituto das Missões Exteriores. Então, esses padres, essas irmãs, esses irmãos de vida consagrada, de animação missionária, espalhados pelo mundo todo, também fomentava em cada igreja local, igreja nacional, através das conferências episcopais, a animação missionária em cada igreja. E aqui no Brasil, coube ao padre Gaetano Maiello, que é do Pontifício Instituto de Missões Exteriores, o PIME, que cuidou dessa animação missionária ali nos anos 40 e 50 e depois nos anos 70. Em 1972, ele apresentou um projeto de estender para o mês de outubro, aqui no Brasil, aí pegando sempre o Dia Mundial das Missões, que ocorre no terceiro domingo de outubro, como um grande mês de animação missionária no Brasil, da consciência missionária, da vocação missionária. Então, desde 1972, que no Brasil o mês de outubro é o mês missionário. E já nesse ano, de 1972, já surgiram bonitas iniciativas que animam missionariamente a igreja no Brasil até hoje. Entre essas iniciativas, o projeto de igrejas irmãs, o projeto de cooperação missionária entre as dioceses, entre as igrejas, com a partilha na oração, com a partilha de recursos materiais para manter as igrejas e também de recursos humanos, enviando padres, leigos, irmãos e irmãs para a vida missionária. Então nós conhecemos essa bonita obras das pontifícias obras missionárias, da animação missionária. Agradecemos a Deus como que nós temos crescido nessa consciência. Faz parte de uma história bonita, uma história que tem dado seus frutos e um fruto de uma igreja cada vez mais consciente da sua missão. Cristãos e cristãs batizados e enviados para a vida do mundo.
A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, a ser celebrado no terceiro domingo desse mês, 18 de outubro de 2020, tem como lema "Eis-me aqui, envia-me", da profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Esta mensagem está organizada em 9 parágrafos, além da despedida que o Papa faz no final, invocando Maria para que ela nos ensine a ser discípulos missionários de Jesus, e a assinatura, a data da mensagem, que foi no dia 31 de maio de 2020, solenidade de Pentecostes. No primeiro parágrafo e no último parágrafo, o Papa faz uma ligação com essa caminhada que nós temos de consciência e de conversão de toda a Igreja missionariamente, a conversão missionária de toda a Igreja. No primeiro parágrafo, o Papa lembra do mês missionário extraordinário que ele nos convidou a celebrar no ano passado. Então ele agradece à Igreja por ter vivido esse mês e está convicto de que vai gerar muitos frutos na conversão missionária com o tema Batizados e Enviados, a Igreja de Jesus Cristo em missão no mundo. E no último parágrafo, o Papa diz que celebrar o Dia Mundial das Missões também significa reafirmar como a oração, a reflexão e a ajuda material de suas ofertas são oportunidades para participar ativamente da missão de Jesus Cristo em sua Igreja. A caridade expressa nas coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de outubro destina-se a apoiar o trabalho missionário realizado em meu nome pelas obras missionárias pontifícias, a fim de atender às necessidades espirituais e materiais dos povos e das igrejas em todo o mundo para a salvação de todos. Então aqui nós já sabemos que a mensagem do Papa deve ser interpretada nessa grande caminhada de conversão missionária e de abertura missionária por meio da oração, da reflexão e da partilha. E aqui eu já gostaria de dizer o quanto é importante nós participarmos com a nossa oração, com a nossa disponibilidade de sermos missionários e com a nossa partilha material. 1.050 dioceses no mundo dependem dessa partilha do 18 de outubro. Que nós possamos estar bem empenhados, viver bem essa missão. Também o Papa está consciente que essa resposta que o profeta Isaías deu ao chamado de Deus é a resposta que Deus espera de cada um de nós. Eis-me aqui, envia-me. Mas essa resposta deve ser dada livre e conscientemente. E o Papa destaca no final do parágrafo 7, que isso respondido não em abstrato, mas na Igreja e na história de hoje. Então o Papa também fala-nos do contexto atual em que nós devemos olhar como missionários e missionárias para dar essa nossa resposta a Deus. E esse contexto está marcado pela crise mundial, também intensificada pela pandemia do Covid-19. Então o Papa nos fala dessa realidade em 3 parágrafos da sua mensagem. O parágrafo 2, o parágrafo 3 e o parágrafo 8. Então vamos aqui colocar alguns destaques sobre esse contexto em que nós somos chamados a responder o convite que Deus nos faz para cooperar com a missão. Então o Papa ele diz assim no parágrafo 2: neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do Covid-19, o caminho missionário para toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. É a resposta sempre nova à pergunta do Senhor: quem enviarei? Esse chamado vem do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela tanto a Igreja quanto a humanidade na atual crise mundial. Então, a partir daí, o Papa continua nos falando com a inspiração dos discípulos que estavam na barca assolados por uma grande tempestade. A narrativa que está em Marcos, capítulo 4, versículo 38. E também essa mesma narrativa o Papa nos trouxe na meditação na Praça de São Pedro,
no auge da pandemia na Itália, em 27 de março de 2020. Então também vamos aqui compartilhar o que o Papa nos diz nesses 2 parágrafos dessa realidade em que nós vivemos. E depois também no parágrafo 8º, as lições que nós devemos escutar em relação à pandemia do Covid-19. Assim nos descreve o Papa a situação em que estamos e como nos sentimos e os desafios que ela nos apresentam. Então, é exemplo dos discípulos que estão assolados por uma tempestade. Assim nos fala o Papa. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Percebemos estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados. Nesta barca estamos todos. E estamos verdadeiramente assustados, desorientados e com medo. Dor e morte nos fazem experimentar nossa fragilidade humana. Ou como ele continua no parágrafo 8º, doenças, sofrimentos, medos e o isolamento nos desafiam. A pobreza daqueles que morrem sozinhos, dos despejados, dos que perdem seu emprego e salário, dos que não têm abrigo e comida, nos questionam. Então, essa é a realidade que nós temos diante de nós. E aqui nós experimentamos o medo, a desorientação. Mas o Papa Francisco é um homem de fé. Então, ele nos convida também a olhar com um olhar de fé. Fé em Deus e fé na humanidade. Que nós somos capazes, então, de descobrir, nesse contexto, o que Deus está nos dizendo, interpelando tanto a Igreja quanto a humanidade. Se por um lado percebemos estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, verdadeiramente assustados e com medo, então o Papa também nos diz, ao mesmo tempo, nos descobrimos todos importantes e necessários, chamados a remar juntos, todos carentes de mútuo encorajamento. Ou como ele continua nos dizendo, a dor e a morte nos fazem experimentar nossa fragilidade humana, mas ao mesmo tempo tem nos feito reconhecer como participantes de um forte desejo de vida e de libertação do mal. Importante aqui como o Papa olha, de que em meio a tudo isso, reconhecer na humanidade, nos homens e mulheres, esse desejo de libertação do mal e de superação. E compreender de que nós não podemos fazer isso cada um por si, por conta própria, mas todos juntos, nos encorajando uns aos outros. Assim o Papa nos esclarece no parágrafo 5. A missão, a Igreja Saída não é um programa, uma intenção a ser concretizada por pura força de vontade. É Cristo que faz a Igreja sair de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, nos movemos porque o Espírito nos empurra e conduz. Deus sempre nos ama primeiro e com esse amor chega até nós e nos chama. Nossa vocação pessoal vem do fato de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs, no amor que Jesus nos testemunhou. A Igreja é uma comunidade de irmãos e irmãs que vive juntos o testemunho de amor de Jesus por nós. Mas nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Esse amor de Deus é para todos, para toda a humanidade. E, de certa forma, todos os homens e mulheres que desejam, que lutam por uma vida melhor para si e para todos, também já têm essa semente do Evangelho de Jesus e é movido pelo Evangelho de Jesus. Assim o Papa continua nos falando. Todos, no entanto, têm uma dignidade humana fundada no convite divino de serem filhos e filhas de Deus e tornar-se no sacramento do batismo e na liberdade da fé o que sempre foram no coração de Deus, seus filhos e suas filhas. Por isso que é importante que a Igreja, nós que temos clareza do testemunho de amor de Deus em Jesus Cristo e que todo ser humano é filho e filha de Deus, que nós testemunhemos para que as pessoas também possam dar sua resposta livre de fé e se encontrar no amor em Deus. Então aqui é importante nós agora falarmos dessa missão.
Ao nos descobrirmos unidos a Jesus no seu amor, nós assumimos nossa missão, nós nos unimos aos outros homens e mulheres que vivem isso por intuição, movidos pela bondade de Deus, mesmo sem estar consciente disso, e nós vamos testemunhar, esperando que Deus, no seu amor, leve a todos a dar essa resposta livre de fé, que as pessoas reconheçam aquilo que são no coração de Deus. Filhos e filhas, pessoas para viverem na dignidade, no amor, na superação. Para responder essa pergunta, a partir desse nosso desejo de superarmos a crise, de estarmos à disposição de Deus para sermos enviados por Ele, de como nós podemos despertar e cultivar essa consciência missionária, o Papa nos apresenta um itinerário de resposta. Ainda que de maneira bem simples, ele nos dá esse itinerário de despertar e cultivar da consciência missionária aqui na sua mensagem, nos parágrafos 4, 5 e 6. O parágrafo 4, já logo o Papa vai dizer de maneira bem forte e evidente, que o primeiro passo é nós olharmos para o Cristo crucificado. Assim nos fala o Papa. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus. Então é nesse sacrifício que Deus se revela o seu amor, que seu amor é para todos, para cada um de nós, e pede nossa disponibilidade pessoal para sermos enviados. E olha que expressão bonita que o Papa vai nos dizer, porque Ele é amor em constante movimento missionário. O próprio Deus, Pai, é amor em constante movimento missionário, sempre saindo de si mesmo para dar a vida. Por amor à humanidade, Deus enviou o seu Filho. Jesus é o missionário do Pai. Sua pessoa e sua obra estão em total obediência à vontade do Pai. Por sua vez, Jesus, crucificado e ressuscitado por nós, atrai-nos à sua missão de amor e com seu Espírito que anima a Igreja, nos faz seus discípulos e nos envia em missão ao mundo e aos povos. Então, a essa pergunta, como despertar em nós essa consciência e essa resposta consciente e convicta, olhando para Jesus na cruz. Descobrir naquele gesto de Jesus um Deus que ama e que é constante movimento de amor, um amor que sempre sai de si para gerar amor. No Filho Jesus e no Espírito Santo que anima a sua Igreja, nós vamos cultivar e vamos viver esse chamado. Assim também o Papa vai nos dizer que nós vamos encontrar força, vamos nos encontrar graça. As coisas não dependem só da nossa força de vontade, mas depende da graça de Deus. Então, neste contexto, o chamado à missão, o convite para sair de si mesmo, por amor a Deus e ao próximo, apresenta-se como uma oportunidade de partilha, serviço e intercessão. A missão que Deus confia a cada um de nós faz-nos passar de um ego medroso e fechado, de um eu fechado em si mesmo e por isso gritando angustiado, vamos perecer, para ao ego encontrado e renovado pelo dom de si. Esse contato com a fragilidade, com a dor, de percebermos no mesmo barco, faz-nos perceber chamados para uma missão maior. E essa missão maior é que nos liberta do medo e da angústia e nos faz, então, no dom de si mesmo, nos redescobrirmos como humanidade. Assim o Papa vai continuar também no parágrafo 8. Obrigados à distância física e a ficar em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também do relacionamento comunitário com Deus. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, essa situação deve nos tornar mais atentos à maneira como nos relacionamos com os outros. E a oração, pela qual Deus toca e move nosso coração, nos abre para as necessidades de amor, dignidade e liberdade dos nossos irmãos, bem como para o cuidado com toda a criação. A impossibilidade de nos reunirmos como igreja para celebrar a Eucaristia nos fez compartilhar a condição de muitas comunidades cristãs que não podem celebrar a missa todos os domingos.
Neste contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de Deus: quem enviarei? E aguarda de nós uma resposta generosa e convicta: eis-me aqui, envia-me. Deus continua a procurar a quem enviar ao mundo e aos povos para testemunhar seu amor, sua salvação do pecado e da morte, sua libertação do mal. Nesse contexto em que nós estamos, se nós olharmos com o olhar de fé em Deus, vamos também perceber no coração de tantos homens e mulheres, mesmo aqueles que não acreditam em Deus como nós acreditamos, esse desejo de superarmos o mal juntos. Então assim pode despertar em nós um novo olhar. E nesse novo olhar desperta também a pergunta de Deus: a quem eu vou enviar? Esperando de nós essa resposta generosa: eis-me aqui, envia-me. Então como nós podemos cultivar essa consciência missionária? Nesse sentido, nós encontramos no parágrafo 6 da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões aquilo que é o substrato realmente do tema: a vida é missão. Não só nós cristãos e cristãs que nos descobrimos amados em Deus, somos interpelados e enviados para a transformação do mundo, a superação do mal, mas todos os homens e mulheres se prestam atenção na sua própria vida, porque a própria vida já é um chamado a assumirmos uma missão no mundo. Assim nos diz o Papa: a própria vida, recebida gratuitamente, sem a nossa própria ação, já constitui um convite implícito para entrar na dinâmica da doação. Uma semente que nos batizados amadurecerá como uma resposta de amor, no casamento ou na virgindade por causa do reino de Deus. A vida humana surge do amor de Deus, cresce no amor e tende para o amor. Ninguém é excluído do amor de Deus. E no santo sacrifício de seu Filho na cruz, Deus venceu o pecado e a morte. Para Deus, o mal, e isto inclui o pecado, torna-se um desafio para responder com um amor maior ainda. O pecado, o mal, não assusta Deus, mas faz com que Deus se compromete num amor maior ainda. Por isso, no mistério pascal, a misericórdia divina cura a ferida original da humanidade e derrama sobre o universo inteiro. A Igreja, sacramento universal do amor de Deus pelo mundo, continua a missão de Jesus na história e nos envia para todos os lugares, para que, por meio do nosso testemunho de fé e do anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar o seu amor e assim possa tocar e transformar corações, mentes, corpos, sociedades e culturas em todos os lugares e épocas. Deus revela o seu amor no mistério pascal, da encarnação e vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ali nós podemos descobrir o sentido da nossa vida. Como a vida de Jesus, a nossa vida tem sentido na doação, nos deixando enviar por Deus para testemunhar o seu amor e transformar todas as realidades. Nós vamos viver esta realidade, nós conscientes, que somos sacramentos universal de salvação, e ajudando todas as pessoas a descobrir que na origem do seu amor, do impulso para o bem, está o amor do próprio Deus. Assim nós terminamos a nossa catequese desse primeiro dia, e que depois vamos continuar na próxima terça-feira, dia 13, com o tema da espiritualidade missionária, e depois no dia 20, com a animação missionária e o papel das SEBs na consciência missionária de nossas igrejas. Quero terminar então esse momento de catequese com o parágrafo 7 da mensagem do Papa Francisco. É nesse parágrafo que o Papa nos interpela diretamente. E vou terminar então com a leitura do parágrafo, deixando que o próprio Deus fale ao seu coração pela mensagem do Papa Francisco. A missão é uma resposta livre e consciente ao chamado de Deus. No entanto, discernimos esse chamado apenas quando vivemos uma relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a presença do Espírito Santo em nossa vida para ouvir o chamado à missão, tanto no casamento, como na virgindade consagrada ou no sacerdócio ordenado,
e, em qualquer caso, na vida cotidiana comum? Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar, a fim de testemunhar a nossa fé em Deus, o Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, compartilhar a vida divina do Espírito Santo, edificando a Igreja? Estamos prontos com Maria, a mãe de Jesus, a nos colocar sem reservas ao serviço da vontade de Deus? Essa disponibilidade interior é muito importante para responder a Deus: eis-me aqui, envia-me. E isso respondido não em abstrato, mas na Igreja e na história de hoje. Irmão, irmã, você tem essa disponibilidade interior para poder dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me? Quer pedir essa disponibilidade ao Espírito Santo? É assim que esse mês missionário nos convida, a refletirmos, a orarmos, a abrir o nosso coração em partilha dos bens materiais, mas ter disponibilidade para colocar nossa própria vida a serviço do Evangelho. Então esta foi a nossa primeira catequese, serão 3. Já falamos e aqui insistimos na próxima quarta-feira sobre a espiritualidade missionária. Nós iremos compartilhar alguns aspectos de como sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Depois, na terça-feira, 20 de outubro, nós encerramos essa série de 3 catequeses, falando-nos um pouco sobre a importância das SEBs, das comunidades eclesiais de base, em cada vez mais se descobrirem como comunidades eclesiais missionárias, colaborando para manter viva na Igreja a consciência missionária e também ajudando com que a Igreja possa realizar a sua missão. Se você está nos acompanhando no canal da SEBs Maringá, então você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, curta esse vídeo e também compartilhe, que mais pessoas possam estar conosco neste canal, nessa grande rede de comunidades que são as SEBs em nossa arquidiocese. Que você possa ter um dia de paz, ficar sempre na presença de Deus, é Ele que dá sentido à nossa vida. E o sentido da nossa vida é doarmos a nossa vida para o bem de todos.